Introdução. Antes de começar, errei feio no meu último livro, O Milagre da Manhã. O objetivo era mudar 1 milhão de vidas, uma manhã por vez. E eu o levei a sério. Foram necessários mais de 1 ano e meio de promoção incessante para pegar o embalo e mais de 5 anos para alcançar esse objetivo. Mas o livro acabou chegando às mãos de mais de 1 milhão de pessoas que precisavam dele. Para chegar lá, fui ouvido em centenas de podcasts. Fiz mais de uma dúzia de entrevistas na televisão, enchi minha agenda de palestras e criei uma comunidade no Facebook para interagir diretamente com os leitores. Tudo para acender uma luz diante de quem procurava se aperfeiçoar em uma prática diária de desenvolvimento pessoal simples e altamente eficaz. Para quem olhava de fora, parecia que eu tinha conquistado esse objetivo. Se você está entre as pessoas, mais de 1 milhão, que leram aquele livro, se entrou na comunidade Team Miracle Morning no Facebook ou foi influenciado por alguém que fez uma dessas atividades, talvez esteja se perguntando, como pode um livro e uma mensagem que alcançaram, e aparentemente ajudaram, tantas pessoas não serem considerados um sucesso? Eu sei, levei um tempo para aceitar essa perspectiva. Afinal, de acordo com todos os parâmetros, eu tinha atingido a minha meta. O milagre da manhã agora é praticado diariamente por centenas de milhares de pessoas em mais de 100 países. Recebo mensagens todos os dias com histórias de recuperações milagrosas em termos de saúde, de sobreviventes de câncer a vítimas de acidentes, muitos quilos perdidos, livros escritos e novas empresas abertas. As pessoas se mudaram, viajaram e encontraram o amor. Em linhas gerais, o milagre da manhã ajudou incontáveis pessoas a descobrir e compartilhar seus dons singulares, tornando o mundo melhor para todos nós. Essas vitórias enchem o meu coração com uma gratidão imensa. Mesmo assim, algo estava me incomodando desde a publicação do livro, em 2012. Embora a prática diária e comprometida voltada para o desenvolvimento pessoal permita desenvolver as qualidades e características internas necessárias para conquistar tudo o que você deseja, ela na verdade não gera resultados. É apenas metade da equação, digamos assim. Você pode meditar todos os dias, ler livros de desenvolvimento pessoal, obter clareza ao escrever um diário e se transformar na pessoa mais bem informada, confiante e preparada que conseguir, e depois não fazer nada. De que adianta? Talvez esse cenário pareça familiar. Suas estantes estão transbordando com mais sabedoria do que você consegue ler. Você é frequentador assíduo de palestras e workshops do tipo Como Transformar Sua Vida. Ainda assim, tem a sensação de que algo está faltando. Os resultados não aparecem. A conta bancária não está como você gostaria. O relacionamento pessoal que você esperava ser tão gratificante não é. Talvez você esteja com dificuldade para começar ou construir uma empresa, encontrar uma carreira que lhe agrade ou apenas encontrar felicidade no dia a dia. Ou talvez todas as opções acima já tenham acontecido, mas você ainda está motivado a conquistar o próximo nível de sucesso pessoal ou profissional, que nunca chega. Se você já esteve nessa situação, acredite, eu também já caí nessa. Pode muito bem fazer parte, provavelmente sem saber, de um grupo cada vez maior de viciados em desenvolvimento pessoal. Na condição de integrante em recuperação desse grupo, eu sei que nós amamos a onda causada por todos aqueles momentos e buscamos exatamente isso, mas nada realmente muda. Nenhuma transformação duradoura acontece. Simplesmente insistimos em ter os mesmos objetivos. Eu costumava devorar um livro atrás do outro, acreditando que me transformava em uma versão melhor de mim mesmo a cada conhecimento adquirido. Como se apenas o conhecimento guardado no cérebro fosse suficiente. É muito comum pensar que basta se envolver no desenvolvimento pessoal diário, mas não é o caso. Se você está cansado de definir objetivos e se criticar quando não os conquista, não está sozinho, e vai aproveitar bastante este livro. É preciso aliar a prática diária de desenvolvimento pessoal a um processo comprovado para definir e conquistar objetivos significativos que vão melhorar sua qualidade de vida de modo consistente. Ainda me lembro do dia em que parei, olhei para minha vida e percebi que posso fazer mais.
e ser mais e não estou mais disposto a me contentar com pouco. Passei a juventude inteira fazendo o menor esforço necessário para obter o maior retorno e não estava mais satisfeito com isso. Então comecei a caminhar ativamente na direção dos meus maiores objetivos em vez de esperar, ou, no caso, torcer, para que eles viessem até mim depois de visualizá-los com clareza em minha mente. Ao longo do tempo eu desenvolvi um processo que traduz a síntese do conhecimento sobre o desenvolvimento pessoal em ação. Percebi que a partir dessa ação, às vezes simples e bastante comum, surgem resultados extraordinários. Se você frequenta o universo do desenvolvimento pessoal, já ouviu que tudo é possível. Eu realmente acredito nisso. Mas a palavra possível não é suficiente para fazer você se levantar da cama cheio de motivação interna para conquistar seus maiores sonhos todos os dias. Eu gostaria que fosse assim, mas não é. Oferecer um plano capenga não bastava. No meu livro seguinte, este aqui, busquei criar algo que fizesse o seu sucesso passar de possível a provável até chegar a inevitável. Esse processo, que se chama equação do milagre, parece simples de explicar, mas só uma pequena parcela da sociedade sabe executá-lo. A equação do milagre é composta por apenas duas decisões. A primeira consiste em ter fé inabalável e a segunda em fazer um esforço extraordinário. O segredo para criar milagres tangíveis e mensuráveis está em praticar essas duas ações por um longo período de tempo. Quando estudamos os maiores conquistadores, inovadores, filantropos, atletas e praticamente qualquer pessoa que tenha feito uma contribuição significativa para a humanidade, vemos que eles estabeleceram e mantiveram a fé inabalável que conseguiriam e depois fizeram um esforço extraordinário até chegar lá. Quando você mantém a fé inabalável de modo consistente e faz um esforço extraordinário por um longo período de tempo, não há como falhar. Você pode ter dificuldade em enfrentar obstáculos, mas o seu sucesso vai acabar passando de possível a provável até chegar a inevitável. Quando alcançar seus objetivos se torna inevitável, você se transforma no que eu chamo de mestre dos milagres. Pessoas que resolveram o mistério da criação de milagres e vivem de acordo com a equação do milagre. A fé inabalável é a mentalidade verdadeira, e um esforço extraordinário é a forma de abordar todos os objetivos. Comprometidos com essas duas decisões, os mestres dos milagres criam resultados extraordinários, para si e para todos. E, como os milagres são o estilo de vida deles, os mestres dos milagres criam resultados extraordinários de forma consistente em quase tudo o que fazem. Personificar as qualidades e características de um mestre dos milagres é o objetivo final. O nível de aperfeiçoamento que você vai alcançar ao ler e colocar em prática as estratégias deste livro. O jeito mais eficaz de ler este livro. Eu sei que alguns livros de desenvolvimento pessoal podem ser lidos de modo fragmentado, pulando trechos e lendo os capítulos fora de ordem, conforme a preferência de cada um. Conheço gente que fecha os olhos, abre o livro em uma página aleatória e lê aquele capítulo. Esses livros dão ao leitor o controle sobre o que ele considera importante sempre que decidir consultá-los. Eles são ótimos, mas este livro não é assim. Os dois primeiros capítulos, assim como esta introdução, dão a base para criar milagres tangíveis e mensuráveis. Vamos discutir o que é milagre, e o que não é. Ter uma visão geral da equação do milagre e aprender como as duas decisões, fé inabalável e esforço extraordinário, atuam em conjunto para deixar esse processo cada vez mais fácil ao longo do tempo. Depois vamos conhecer a história do meu primeiro milagre e saber como eu criei essa equação pouco antes de completar 22 anos e comecei a ensiná-la às pessoas, observando, às vezes espantado, que ela funcionava para elas como tinha funcionado para mim. O restante do livro vai guiar você pelos conceitos e etapas necessários para entender antes de criar os seus próprios milagres. Vamos falar dos seguintes temas: como superar o conflito interno que todos nós enfrentamos entre as nossas limitações e o potencial humano ilimitado, como desenvolver a invencibilidade emocional para manter o controle das emoções, independentemente do que a vida jogue no seu caminho. Essa estratégia é realmente útil quando você pensar que os seus esforços não estão produzindo resultados adequados.
O verdadeiro propósito de definir um objetivo, como escolher o primeiro milagre a ser criado, e os que virão depois dele, como criar milagres repetidamente, como colocar todas essas informações em prática no desafio da equação do milagre para a mudança de vida em 30 dias a fim de começar o caminho para criar seu primeiro milagre tangível e mensurável. Recomendo que você leia este livro do início ao fim da primeira vez, porque os capítulos foram elaborados para acumular o conhecimento. É melhor entender cada capítulo antes de ir para o próximo. Depois da primeira leitura, fique à vontade para escolher os capítulos que gostaria de revisitar a qualquer momento. Sugiro particularmente que você releia os capítulos caso fique empacado no meio da criação de um milagre. Alguns pontos para lembrar ao ler este livro. 1. O milagre da manhã e a equação do milagre podem trabalhar juntos. Se você não leu o milagre da manhã, não entre em pânico. Ler este livro vai fornecer as ferramentas necessárias para capitalizar em cima do seu potencial e criar uma vida mais satisfatória. Você vai aprender a conquistar resultados extraordinários e mensuráveis, milagres, repetidamente com relativa facilidade ao longo do tempo. Dito isso, o milagre da manhã realmente ajuda a obter clareza, calma e foco antes de começar o dia. Pode não ser voltado a um resultado específico, mas é uma prática de desenvolvimento pessoal diária comprovada que vai ajudar você a se transformar na pessoa que precisa ser para conquistar seus objetivos. 2. Vários conceitos são repetidos. A equação do milagre é simples de explicar e complicada de executar. Por isso, eu não apresento um conceito qualquer uma única vez e deixo por isso mesmo. Pelo contrário, eu revisito conceitos cruciais ao longo do livro de propósito e, às vezes, de modos diferentes para ajudá-lo a internalizar e lembrar os pontos mais importantes. É muito mais fácil reter informações que você já viu várias vezes. 3. Minha intenção com este livro é elevar a consciência da humanidade, uma pessoa de cada vez. Como eu disse no início desta introdução, minha intenção com o milagre da manhã era transformar 1 milhão de vidas, uma manhã por vez. Quando 1 milhão de vidas mudaram para melhor, percebi que aquele objetivo, antes irreal e impossível, não só era realista como não era grande o bastante. Com este livro, minha intenção é elevar a consciência da humanidade, uma pessoa de cada vez. Talvez pareça tão grandioso agora que você pode até ter revirado os olhos, mas, depois de ler a equação do milagre, você vai perceber que não existe visão grande demais. À medida que cada um utiliza seu potencial ilimitado, eleva a própria consciência, o que influencia e eleva a consciência das pessoas ao redor. E, ao criar milagres tangíveis e mensuráveis, esses resultados também atingem todos os afetados por eles. Durante a leitura do livro, eu o convido a definir a sua intenção e compreender que você não tem limites e está destinado a ter, ser e criar tudo o que desejar. Que lacunas você enxerga no mundo ao seu redor? Que contribuição você acredita que pode fazer, ainda que parcialmente? O que é o milagre para você? Eu lhe asseguro que nenhum objetivo é inalcançável. Agora vamos começar. A primeira lição envolve tirar o mistério dos milagres.